Olá, pessoal. Vamos estudar a Bíblia? Hoje haveremos de estudar sobre os 3 altares especiais. Que altares são esses? Haveremos de aprender enquanto estudamos. Vamos ler o que está escrito em 1º Livro de Reis, capítulo 18, de 30 em diante, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número dos filhos, das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei-a de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram. E disse mais: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, isso é, a vala. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e o consumiu, o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que todo o povo vendo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Nós vemos com perfeição, exatidão, o que Elias fez. Ele obedeceu a Deus de maneira perfeita e o Senhor o ouviu. Esse fato de pôr água 3 vezes significa a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo nos seres humanos. Este altar foi erigido ao Deus, Criador do céu e da terra, o Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, pois é o Deus que eles conheciam naqueles dias. Agora passaremos para o segundo altar, que está lá, sua história está em Mateus capítulo 3, no verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, disse João, não é? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista está falando do personagem Jesus, que ele o respeitava e o tornava grande e superior, considerando o Deus da redenção. E esse altar, embora esse altar não fosse erigido para cima, mas para baixo,
porque esse altar significa o batismo, significa a entrega do ser humano para viver de acordo com a vontade de Deus. Naquele tempo, era só feito em rios. Mas a significação é muito, muito importante. Vejamos o que Jesus disse a Nicodemos, um mestre daqueles dias. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos perguntou: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá do céu desceu, a saber, o Filho do Homem. É ordem sublime de Jesus Cristo, que para receber a natureza divina precisa obedecer a este santo rito, o batismo. Então, o segundo altar a gente ergue para o Senhor Jesus Cristo, em sua homenagem e sua obediência, que é o santo rito do batismo. Passaremos agora para o terceiro altar, que está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Pois foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oh, maravilhosa notícia! O Senhor se constrange, o Senhor se humilha para revestir-nos de seu poder, para inspirar-nos com seu Santo Espírito, seus santos ensinamentos na mente e no coração do corpo humano, do ser humano. Precisa então que este seja submisso para obedecer-lhe, para fazer de sua vida um altar de Deus, um altar de adoração e de obediência. Lembramos-nos disso e vamos obedecer o nosso Senhor de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Este será o terceiro altar. Estudamos então como vamos erigir um altar, como foi erigido um altar ao Pai, um altar ao Filho e um altar ao Espírito Santo. Consolemo-nos todos com estas palavras, pois é o mando do nosso Senhor Deus. Obrigada. Amém.